E aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui eu quero falar um pouco, dando alguns conselhos para pessoas que estão recém-convertidas. Então, se você não era católico, se tornou católico agora, ou pretende se tornar, esse vídeo aqui é para você assistir ele até o final, porque eu vou te dar conselhos valiosos. Para quem não sabe, eu também nem sempre fui católico, então esses conselhos que eu vou dar aqui não são coisas que eu tirei da cabeça, mas tem a ver com a minha experiência e com a experiência de várias pessoas com quem eu já conversei e até mesmo pessoas que eu já atendi dentro da minha mentoria, que não se chama mentoria, se chama tutoria. Depois eu explico por quê. Em outro vídeo eu explico por quê. Mas o interessante é, a maioria das pessoas que se torna católica se torna assim porque entendeu e estudou uma espécie de lógica que é muito diferente das demais religiões. E aqui eu não digo só de cristianismo. E quando eu digo essa espécie de lógica, entendeu isso, eu não estou dizendo que a conversão é uma coisa intelectual meramente. Não, não é. Mas é interessante que ela não é só emocional. E aqui já tem uma grande diferença. Existem várias conversões para várias religiões, vários tipos de religião, onde a conversão ela parece que uma coisa muito emocional. Ela é uma experiência subjetiva. Então a pessoa sentiu uma coisa, ela passou por um episódio onde ela chorou, onde teve uma experiência, um encontro com Deus, e aquilo ali fez com que ela mudasse totalmente o rumo da sua vida. E isso pode ser encarado de forma positiva ou negativa, dependendo do ponto de vista. Mas parece que, quando a gente olha para a conversão no âmbito católico, existe um movimento muito mais racionalizado, muito mais racional. E isso, aos olhos de uns, pode ser negativo, aos olhos de outros, pode ser positivo. Mas o que eu quero dizer aqui é que a primeira coisa que chama atenção numa conversão de uma pessoa que se torna católica é a busca pela verdade. Quer dizer, a pessoa ela não está interessada necessariamente, pode acontecer, mas ela não está necessariamente interessada em experiências sobrenaturais, experiências que vão mover ela de uma maneira mais sutil. Ou não. Mas ela está mais interessada realmente em saber, em entender como funcionam as coisas de Deus, qual é a lógica de Deus dentro da religião. Eu sei que essa palavra pode parecer um pouco chata, eu sei que essa palavra pode parecer um pouco cansativa, porque colocaram uma pecha na palavra religião. Parece que religião é uma coisa ruim. Né? Outro dia, por exemplo, eu estava com meu pai no hospital, ele ficou internado, e aí, quando a gente foi para um quarto lá, né, ele tinha saído do CTI e foi para um quarto, de repente a gente está ouvindo uma conversa ali de uma mulher com a enfermeira, e a enfermeira falando, dando alguns conselhos para a mulher, porque parece que ela tinha passado por uma situação difícil, e a enfermeira disse assim, o importante é ter a religião, né? Quer dizer, religião não, Deus. Então, religião e Deus, pela maior parte das pessoas, ou por grande parte, não sei dizer se é a maior parte, mas grande parte das pessoas, ou pelo menos grande parte das pessoas que eu convivi, encara religião e Deus como se fossem coisas separadas. Encara religião e Deus como se fossem duas coisas distintas e até opostas. Quer dizer, religião é uma coisa que te afasta de Deus. Por quê? Porque entendem religião como se fosse um conjunto humano, um conjunto de lógicas e regras humanas, de instituições humanas. O que faz com que muita gente pense que a Igreja Católica é justamente isso. Por quê? Porque a Igreja Católica se diz, além de tudo, manifestação visível da Igreja de Cristo. Não apenas uma igreja invisível, o corpo místico invisível, não, mas visível mesmo. Então é muito fácil você pegar esse termo no sentido moderno e colocar ele como um termo negativo justamente para a Igreja Católica. Quer dizer, ser religioso ou ter uma religião é ruim por isso. Mas isso não é verdade, porque religião, e veja, isso não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, isso é coisa assim, de Deus mesmo. Religião é uma coisa desejada por Deus. Deus deu a religião ao homem. Ele ensinou o homem a ser religioso e criou o homem para ser religioso.
O primeiro homem foi extremamente religioso, mais do que qualquer um pode imaginar. Porque ele via Deus, ele conversava com Deus, ele falava com Deus. Né? Claro, ele não via Deus igual no sentido beatífico da coisa. Mas ele tinha ali um contato com Deus muito íntimo. Então, a vida de Adão era uma vida religiosa. Era puramente religiosa. Até porque ele era sem pecados, né? Nasceu sem pecados. Veio a cometer o pecado depois. E quando ele faz isso, ele justamente perde a religião. Ele perde a ligação com Deus. Ele fica afastado. De tal forma afastado, ele e seus descendentes, então, especialmente os descendentes de Caim, porque Adão ele volta, mas Caim e seus descendentes, eles perdem a religião, eles perdem o conhecimento de Deus, e com isso ficam tão afastados que, de fato, o homem confunde aquele aspecto natural de retorno a Deus com as suas ideias e cria, sim, as falsas religiões. Quer dizer, as religiões que não ligam o homem a Deus. Isso é uma falsa religião. É aquela religião que é praticada, mas ela não liga o homem a Deus. Ela liga o homem às coisas do homem ou liga o homem a outros espíritos, que não são, evidentemente, de Deus. Porque se fosse de Deus, não tomaria o lugar dele. Por isso se chama idolatria. As outras religiões são idólatras. Eu digo as religiões não cristãs. Então, antes que você diga que isso é preconceito, eu espero que não tenha ninguém assim nesse canal, mas se você acha que isso é preconceito, problema seu, entendeu? Isso aqui é simplesmente a visão cristã que eu estou expondo, não é um pensamento meu especificamente, apesar de que se eu sou cristão, torna-se um pensamento meu. Se você quiser me criticar, critique à vontade. Você tem o direito disso porque você tem o seu pensamento. Então, se você se converteu recentemente, você entendeu que o que você está buscando nessa busca intelectual, nessa busca pela verdade, é entender como é a religião que Deus quer. É entender como Deus quer que o homem o encontre. Porque é o seguinte, se Deus não quisesse que o homem o encontrasse de uma maneira específica, se ele não quisesse ser específico, se ele quisesse que houvesse várias maneiras, várias religiões, todas as religiões levam a Deus. Se ele quisesse que fosse assim, ele não teria vindo. Ele não teria vindo, Jesus é Deus, ele não teria nascido aqui, vindo aqui, pregado e morrido pela mensagem que deixou. Eu não consigo imaginar que faça sentido Deus ter feito todo esse sacrifício, morrido por um monte de Zé Mané, um monte de gente, pecador, eu, você, passou por tudo aquilo, tortura, dor, humilhação, para no fim das contas a gente virar e falar que qualquer religião serve ou que religião é coisa que não se deve buscar, tem que buscar só Deus. Quer dizer, se fosse assim, se fosse uma coisa tão etérea, se Deus fosse uma coisa tão etérea, tão fácil assim, sabe, como o ar, tão acessível como o ar, ele não precisava ter vindo. Sabe, ele podia ter descido um texto do alto dos céus, como de fato algumas religiões dizem que foi, né, tipo os mormons e tal. Podia ter descido um texto do alto dos céus, um manual, como algumas pessoas pensam que a Bíblia funciona, e não é assim. E pronto, bastava seguir aquilo ali. Mas não, ele veio em pessoa. E como toda pessoa, para conhecer uma pessoa, você precisa ter intimidade com ela. Você precisa ter contato com ela. A religião é o contato com Deus. Então, se você é recém-convertido, o primeiro conselho a você é o seguinte: muito cuidado, porque é legítimo e necessário. E preste atenção, é legítimo e necessário que você busque a verdade, que você busque entender a doutrina, que você busque que as explicações da igreja te encantem. Isso é legítimo, isso é necessário. Mas você precisa tomar muito cuidado para a sua religião não virar isso. A religião é um contato com Deus. Ela não é a concepção das doutrinas. Não é. A religião católica, antes de tudo, ela é fato. Quer dizer, é um fato. Deus enviou o seu Filho que se encarnou e ele é Jesus Cristo. Isso é um fato, isso não é uma doutrina. A doutrina vem depois, quer dizer, a doutrina é a explicação de como ele era homem e Deus, é a doutrina da união hipostática. É a doutrina da Eucaristia, que também é um fato,
e depois vem uma tentativa de explicação. Então, o cristianismo ele não é feito de doutrinas ou de explicações. Ele é feito de fatos. Aquelas pessoas que viram Jesus, que foram curadas por ele e que o seguiram, pronto, elas tinham a religião. Talvez elas não tivessem a explicação de como as coisas aconteceram, mas se elas faziam tudo que Jesus mandou fazer, pronto, elas tinham a religião. É simples assim. Não é simplismo, sabe? Não é aquela coisa simplista de que, então não precisa ter ritos, então não precisa ter isso, não precisa ter aquilo, não precisa ter intercessão do santo. Não é assim. Porque o próprio Jesus não quer que seja assim e não deixou uma igreja assim. E isso é demonstrável. Posso fazer isso em outro vídeo, para não ficar longo aqui. Mas a questão é a seguinte, você precisa tomar muito cuidado, porque como a igreja ela é um corpo visível, ela tem história. E como ela tem história, quer dizer, tudo aquilo que foi falado dela e que foi falado dentro dela também fica na história como uma espécie de acúmulo, uma biblioteca. Sendo tudo isso acessível, isso pode encantar você a ponto de que você perca tempo demais achando que a verdade está nos manuais sobre a verdade. Mas não está nos manuais sobre a verdade, está na pessoa da verdade. Então você tem que tomar muito cuidado para você não se encantar demais com essa questão doutrinal, coisa de catecismo, sabe essa briga de catecismo? Tudo bem, existe realmente, críticas podem ser feitas aos dois lados nessa briga, você sabe o que eu estou falando, né? Imagino que sim. Existem críticas necessárias que se pode fazer aos dois lados, mas isso, no fim das contas, é uma grande palhaçada. Porque a religião não é isso. Mas isso é importante porque o catecismo ele explica. Sim, ele explica, mas o importante mesmo é o fato. Se não houvesse fato, não haveria explicação sobre o fato. Por isso, o mais essencial é você voltar à busca da verdade a uma pessoa que é Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que você vai encontrar as respostas, inclusive para questões do tipo, existe santificação? Existe intercessão dos santos? Pode usar imagem? Todas essas respostas, eu garanto a vocês, está em Jesus Cristo, certo? Antes de estar na doutrina, está em Jesus Cristo. O segundo conselho é que se você se converteu agora, existe uma grande chance de você olhar um pouco para a sua vida e falar assim, caramba, como eu estava perdido, agora isso aqui é maravilhoso, isso aqui é demais, isso aqui é muito bom. E você fica vivendo só aquilo ali. Você começa a ser aquela pessoa, talvez não aconteça com todos, mas existe muitas pessoas com que isso acontece. Até pessoas que sempre foram católicas, mas de IBGE e de repente elas percebem o tesouro que elas têm, que a fé delas é. E aí a pessoa fica o dia inteiro no quarto, fica o dia inteiro lendo vida de santo, fica o dia inteiro piedosamente vivendo. Só que ela não é realmente piedosa. Ela está se esforçando para ser, mas ainda não está se esforçando de verdade. Ela está imitando ser, mas ela não está imitando no sentido que os santos dizem para imitar. Ela está imitando do jeito brasileiro. Você já notou que nós brasileiros temos um dom, pelo menos de maneira geral. Deu uma travada no vídeo aqui. Espero que não tenha travado aí. Mas enfim. Nós brasileiros temos um dom de pegar as coisas muito rápido. Sabe? Copiar as coisas. Entender as coisas. Se você já teve a experiência de ver um convívio de um brasileiro com pessoas de outro país, você vê isso muito facilmente. Então, é muito fácil acontecer da pessoa começar a ler a vida de Santa Teresinha, por exemplo, e ela começar a tentar absorver aqueles sentimentos, mas aquilo ali ainda não é dela. Aquela identidade, mas aquela identidade ainda não é dela. Ao ouvir o influencer tal falando isso, falando aquilo, e ela tenta aplicar aquilo ali, mas ela percebe que não está funcionando. E isso cria uma espécie de neurose, porque a pessoa já não sabe mais de onde partiu o problema. Então a pessoa fica escrupulosa, ela tem crises vocacionais, ela não sabe qual caminho tomar, ela não sabe o que fazer. E sério, eu atendo muitas pessoas com esses problemas. Muitas pessoas mesmo. Inclusive, se você tem esse problema, celular tocando aqui. Se você tem esse problema, eu sugiro para você fazer
a minha consultoria. Vou deixar o link aqui embaixo. Eu ajudo pessoas com esse problema todos os dias. Então, se você tem esse problema, eu vou te ajudar também. Só você clicar no link aí que você vai ter mais informações. Lá eu te explico. Então, precisa tomar muito cuidado para você não cair nisso de se tornar... Tive que cortar o vídeo porque tocou de novo. Era minha esposa, eu não posso deixar de atender. Inclusive, um beijo, amor. Então, você precisa tomar muito cuidado, né, para não deixar essa boa intenção transformar a sua religião numa espécie de paranoia. Quer dizer, você se perde numa coisa boa. Isso acontece muito. Muitas pessoas se perdem nessa boa intenção. É uma boa intenção, mas a pessoa ela fica perdida. Por quê? Eu vou explicar por quê. Você provavelmente já ouviu, com certeza já ouviu, aquela passagem onde Jesus sobe o Monte Tabor e lá ele fica num estado divino diante de seus apóstolos. De 3 apóstolos especificamente. E então Pedro, vendo Jesus daquela forma, olhando para ele glorioso, ele fala: Jesus, é bom estar aqui. Vamos fazer tendas. Quer dizer, ele está vendo Deus ali e a ideia dele é fazer tendas. Vamos fazer tendas, vamos ficar aqui, eu quero... Né? Por quê? Porque é bom demais quando você percebe quem é que te dá a vida. Deus é seu criador. Imagina só, quando você olha para sua mãe, para seu pai, você percebe que a vida vem deles, né? E que eles te deram a vida, principalmente depois que você se torna pai, mãe, você percebe isso com muito mais clareza, né? Os sacrifícios que eles fizeram, isso vem na sua mente muito mais fácil. E você valoriza muito mais. Agora pense o que é Deus que te sustenta no ser. E aí você está vendo ele ali. Então você que descobriu a religião agora, você que descobriu a fé católica, a fé cristã de todos os tempos, você percebe que isso é divino, que isso é muito bom. É muito bom estar aqui. E você quer estar ali o tempo todo. Só que acontece o seguinte, Jesus fala para ele, não, nós temos que descer. E quando ele desce, ele anuncia a cruz. Ele anuncia que ele vai ser crucificado, ele anuncia tudo aquilo. E os apóstolos não entendem, quer dizer, eles acabaram de ver Jesus na sua forma divina. No entanto, eles descem e voltam para a mesma vida miserável e que ainda vai piorar. E isso, pior, anunciado pelo próprio Cristo. Então, se você sobe o monte da religião, se você sobe o monte da fé, da doutrina, de qualquer coisa relacionado à sua fé, quer dizer, as explicações, a beleza, a arte, você sobe a esse monte e você insiste em ficar lá, o que acontece? A sua vida prática, que se passa aqui embaixo, ela fica como que sobrecarregada. Não é contaminada, mas é sobrecarregada pelo excesso, porque você não suporta estar nesse monte o tempo todo. Você não é Elias, que estava lá, entendeu? Você não é o Moisés, não, você é o Pedro ainda. Você ainda não é o Elias e o Moisés, que estavam lá conversando com Jesus. Não, você ainda é o Pedro. Entendeu? O que acontece quando Jesus ele mostra a sua forma? Os apóstolos caem como mortos. Você é isso aí. Então não adianta você querer continuar mantendo esse ritmo, sabe? Aquela coisa de, nossa, então tem que ir na missa todo dia, tem que rezar toda hora, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso é muito bom, mas isso não é pra você ainda. Não estou dizendo que você não deva ir na missa todo dia. Estou dizendo que você não deve pensar dessa forma. Mais missa, mais graça. Entendeu? Mais oração, mais graça. Não é assim. A coisa não é quantitativa. Ela é qualitativa. Eu não estou dizendo que a quantidade é ruim. Entenda isso. Por eu dizer uma coisa, eu não estou dizendo o contrário da coisa. Eu só estou dizendo que as pessoas confundem demais. Porque antes elas tinham uma vida onde isso era totalmente ignorado. E agora elas não querem ignorar mais. Elas querem o tempo todo estar ali. Mas você não pode o tempo todo estar diante da transfiguração do Senhor. Tem hora que você tem que estar. E a maior parte do tempo você vai estar com ele na sua forma, entre aspas, fraca. Na sua forma humana. Na sua forma frágil. E ele vai estar anunciando cruzes para você. Fragilidades, dificuldades. Então, se você se coloca esse peso, eu tenho que estar no Tabor, eu tenho que estar no Tabor, o tempo todo, de forma forçada, quer dizer, não é a graça que te leva lá, não é o convite de Jesus, é você que fica de penetra. Você vai acabar escrupuloso, você vai acabar em dúvida, você vai acabar virando radical, entendeu? Você vai querer o tempo todo ser o mais santo da paróquia, de forma
sutil e orgulhosa. O que é isso? É aquela pessoa hiper piedosa, que não é piedosa na verdade, ela tem um zelo de fariseu. Ela olha e ela se sente melhor na sua imensa humildade de não comungar na mão, entendeu? Porque é uma imensa humildade. E aqui, novamente, por eu dizer isso, não estou defendendo o contrário, tá? Não sou a favor de comunhão na mão. Mas eu sou menos a favor ainda da pessoa que olha e condena a pessoa que está fazendo comunhão na mão. Porque às vezes é uma senhorinha do apostolado que não tem absolutamente nenhuma formação, mas ela é muito mais santa do que você de verdade. E você não percebe isso por soberba. Então, muito cuidado com esse radicalismo de querer se manter num posto que ainda não é para você, ainda não é seu. Outro erro de pessoas que são recém-convertidas. Esse erro aqui é clássico, é muito clássico. A pessoa acabou de se converter e ela quer dar conselhos e ensinar para todo mundo. Então, isso, por si só, não é necessariamente ruim. Por quê? Todo mundo que tem contato com o evangelho quer espalhar a boa nova. Aliás, evangelho significa isso. Você lembra lá daquela mulher no poço, né? E de repente Jesus fala para ela o pecado dela e ela sai contando para todo mundo. Ele contou tudo que eu fiz. Quer dizer, é tão bonito, é tão magnífico esse encontro com Deus que você quer anunciar, ainda que seja uma coisa que seja vergonha para você. Mas você quer anunciar aquilo. O perigo disso é o seguinte: talvez o que você está anunciando seja raso demais. Talvez o que você está anunciando tenha coisas erradas, elementos errados que você não percebeu ainda, que são da sua cabeça, que são má interpretações suas. E o pior perigo desses não é isso aí. O pior perigo é você congelar cedo demais. Congelar não é bem a palavra que eu queria. Cristalizar cedo demais o conhecimento que você tem. É você cristalizar o seu entendimento das coisas, como se você tivesse entendido tudo a ponto de explicar. Nossa, agora eu entendi, vou explicar. E você não se abre para conhecer mais. Isso é um grande perigo. Além do que, quando a pessoa começa a ensinar demais, se ela ainda não tem raiz naquilo, a chance dela perder aquilo que ela sabe é muito grande. É muito grande. E por quê? Porque todo conhecimento ele é dado por Deus, ele é como se fosse um empréstimo. Deus te empresta o conhecimento. Se você sai emprestando coisa que é dos outros, a chance de você perder e tomar um prejuízo é grande. Então, cuidado para você não soltar o seu conhecimento cedo demais, porque você ainda não assumiu ele para você. É o que eu sempre falo aqui nesse canal. Inclusive, se você não está inscrito, se inscreve aí para você ver vídeos como esse com alguma frequência. Não vou dizer quanto, porque eu não posso prometer essa frequência exatamente agora. Mas futuramente, espero que todos os dias. Então, eu sempre digo aqui, a inteligência, tudo aquilo que você herda de Deus, todas essas coisas, elas não devem ser frases que você solta. Elas não devem ser como que frases de efeito. Elas devem ser você. Você tem que possuir o conhecimento de tal forma que a pessoa olhe para você e aquele conhecimento seja parte de quem você é. Expresse quem você é. Não seja uma coisa externa a você. Uma coisa que você repete. Isso é uma coisa também muito brasileira. Essa mania de papagaio. Sabe? De repetir de diversas formas a mesma coisa. Às vezes da mesma forma. Quantos posts você já viu no Instagram falando as mesmas coisas sobre a fé? Tipo assim... 5 coisas sobre a quaresma, 3 coisas sobre não sei o que lá. E é sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas coisas. Por que isso? Porque todo mundo tem a síndrome do eu tenho que ensinar para os outros, do eu sou a pessoa que tem que ensinar. E tem também a síndrome de pensar que a fé e a vivência da fé é você externalizar certos conhecimentos gerais que todo mundo tem que ter. É como se você tivesse um checklist. E não é assim. Então tem que tomar muito cuidado para você não ficar assim também, principalmente você que se converteu recentemente. Certo? Existem ainda outros conselhos, mas eu vou pedir para vocês deixarem um comentário aqui. Você quer um segundo vídeo, uma segunda parte para conselhos de pessoas que se converteram recentemente?
Coloca aqui no comentário se você gostou desse vídeo e se você quer esse vídeo parte 2. E eu vou saber também se você deixar o like e se inscrever aqui. Então, se esse vídeo tiver um número razoável de visualizações e de comentários, eu vou trazer a segunda parte. Não deixe de se inscrever aqui, compartilhe esse vídeo, principalmente com alguém que se converteu recentemente ou que está em processo de conversão. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa e não deixe de conferir, pelo menos clica no link para você conhecer a minha consultoria, tá bom? Um abraço e até a próxima.